Bom, então eu falei para vocês que nós iríamos trabalhar ética. Eu andei muito trabalhando atrás da ética e eu descobri um conceito que para mim é o conceito mais simples, mais incrível e que eu adotei para educar meus filhos. Na verdade, eu conheci essa pessoa, tenho uma profunda admiração por ela, a doutora Terezinha Rios, da USP, professora de ética na educação. Eu vou passar rapidamente para vocês aqui, ela é tão profunda, tão objetiva, e eu ganhei de presente um vídeo de ética, que está no meu canal do YouTube, está disponível abertamente para vocês no meu canal, mas eu vou ela falar de ética para vocês, porque é incrível escutar. Eu já escutei esse vídeo, eu vou te falar uma coisa, sem exagero, mais de 200 vezes. Como sempre tem uma nuance, tem uma coisa muito objetiva escondida nas frases. Eu educo totalmente meus filhos e eu conduzo a minha vida baseado nesse novo conceito de ética. Primeiro, agir pelo bem comum, em cima de 3 grandes valores. Justiça, que é a igualdade na diferença. Respeito, que é reconhecer a existência do outro. Aqui é onde mexeu muito comigo no processo. Para pensar, reconhecer a existência do outro. Quantas vezes você realmente faz isso? Então, observa como ela explica isso no vídeo. E solidariedade, que é ajudar o outro sem esperar retorno. Então, em vez de ficar dando uma aula de ética, eu vou te passar um vídeo de 10 minutos da doutora Terezinha Rios, né? Um vídeo de uma campanha de ética, e você, tenho certeza, vai querer ver esse vídeo centenas de vezes, e ele está aí à disposição. E está no nosso canal também. Então eu vou passar esse vídeo agora para vocês. Para falar em ética, é muito importante que a gente parta de uma distinção entre os conceitos de ética e moral. Em geral, não fazemos essa distinção no cotidiano. Dizemos, fulano agiu sem ética, ou fulano teve um comportamento imoral, para designar a mesma coisa. Não é sem razão, mas é preciso que se faça a distinção. Vejam que estou falando em distinção e não em separação. Não se separam a ética e a moral. Tem a ver num trabalho articulado. Mas é preciso distinguir. E, em geral, a distinção não é feita porque, se a gente recorre à etimologia, a gente vai descobrir que ética vem de ethos, do grego, que significa costume, jeito de agir. E moral vem de mores, do latim, que também significa costume. Portanto, é comum, então, fazer a confusão, de certa maneira, entre os conceitos. É preciso, então, partir daquilo que aproxima a ideia de costume para fazer a distinção. Costume é um jeito inventado de viver em sociedade. Um jeito que os homens inventam para organizar sua vida. Não há costumes na natureza. Falar em costume implica falar na sociedade. Na natureza, o que temos é uma forma já determinada de agir. Os cachorros não costumam latir. As jabuticabeiras não costumam dar jabuticabas. Eles latem, elas dão jabuticaba. Entre nós, também pela natureza, não temos costume. Não temos o costume de respirar, não temos o costume de comer, não temos o costume de dormir. Temos o costume de dormir em camas. Temos o costume de dormir à noite. Outras sociedades têm outros costumes. Não temos o costume de comer. Temos o costume de comer arroz, feijão, bife, batata frita. Outras sociedades têm outros costumes. Em todas as sociedades, os costumes são baseados em valores. Acostuma-se e então se diz que é bom. Por isso é que a gente diz, é bom ir à escola, é bom ter um emprego, é bom casar com uma pessoa só. É costumeiro e por isso a gente diz que é certo. Mas será? É costumeiro. A gente se acostuma, a gente diz que é bom e quase imediatamente a gente diz que é assim que deve ser.
E porque deve ser, a gente cria regras, normas e leis. Aí é que está a moral. A moral é esse conjunto de prescrições que orienta a vida das pessoas em sociedade. Não há sociedade sem moral. Cada sociedade diz o que é bom e o que é mal para seus membros e diz que é assim que a gente deve comportar. E se a gente pergunta por quê que eu tenho que pagar impostos? Por que eu tenho que ir à escola? Por que eu tenho que ser fiel? A moral tem uma resposta prontinha. Porque é para o seu bem. É assim que a gente ouve. E não é só de pai, mãe, chefe. A gente ouve isso porque a sociedade nos diz: se você se comportar assim, você será aprovado, não será marginalizado. E então agimos no sentido de ir ao encontro dessas regras. Mas se a gente pergunta, será que é mesmo para o meu bem? Aí sim, já estamos encaminhando na direção da ética. A moral tem um caráter normativo, a ética tem um caráter reflexivo. Onde a moral diz, vá por ali, a ética diz, por que ir? Onde a moral diz, não faça isso, a ética pergunta, por que não fazer? A ética só pergunta? Não. Onde a moral diz, é para o seu bem, a ética vem dizer, será para o bem se for para o bem comum de todos. Não deste ou daquele indivíduo, não desta ou daquela sociedade. O bem comum, o de todos que diz respeito à dignidade humana. Assim a gente faz essa distinção. Enquanto a moral ordena, né, tem um caráter normativo, a ética pensa sobre a ordem e procura criticamente, olhando com profundidade, olhando com clareza, olhando com abrangência, verificar a consistência dessas ordens, dessas leis, onde a moral tem regras, a ética tem princípios. E os princípios éticos são o respeito, a justiça e a solidariedade. O respeito é o conceito básico, é o princípio nuclear, é dele que derivam os outros. E o que significa o respeito? Significa reconhecimento da existência do outro. Parece simples, a gente diz que reconhece, que passa pelos outros, esbarra neles, joga míssil neles. Não reconhecemos sempre. Reconhecer implica tomar consciência da existência. Tomar consciência de que esses sujeitos também constituem a sociedade como nós. Às vezes, a gente julga que está reconhecendo e, na verdade, está ignorando. O outro é constituinte da minha identidade. É por isso que digo que precisamos de considerar a alteridade. Constituinte da minha identidade. Mesmo no espelho mais cristalino, a imagem que eu tenho de mim é invertida. Quem me diz como eu sou é o outro. Por isso eu preciso de ser reconhecida para sentir que existo. Há um exemplo muito pequeno que a gente pode dar. Eu entro num elevador vazio. Em um andar abaixo entra uma pessoa e eu me preparo para dizer a ela boa tarde. E ela vai para o fundo do elevador e fica ali sem me reconhecer. Eu sou parte do elevador. É preciso que a gente tenha consciência de que o outro é constituinte da nossa identidade, ele é um outro eu. Que como eu sente, como eu ri, como eu se diverte. Não sente o que eu sinto, não se diverte como eu divirto e não ri do que eu rio. Mas é um eu. E então é importante pensar nisso. O bem comum diz respeito a esse respeito. Justiça é igualdade na diferença. Somos diferentes, homens e mulheres, pretos e brancos, e amarelos e vermelhos, santistas e corintianos, mas somos iguais em direitos. O contrário da igualdade não é diferença, é desigualdade. E a desigualdade é uma coisa construída socialmente. Eu tenho homens e mulheres, diferença.
eu tenho homens e mulheres trabalhando nos mesmos cargos e com salários diferentes, desigualdade. É preciso estarmos atentos para rompermos com essa desigualdade. E, por fim, solidariedade, que é o respeito levado às últimas consequências. A solidariedade, ela consiste em pensar no outro, independente de castigo ou de recompensa. Apanhe uma casca de banana que está na calçada, né? Eu não escorreguei nela, apanho e ponho no lixo. Não escorreguei nela, não constitui perigo para mim. Pode constituir para o outro. Pensei no outro. Sou solidário. É assim que se constituem os princípios da ética. E é preciso ainda pensar que a ética não está nos manuais acadêmicos, não está nos livros dos grandes filósofos, nos códigos de ética, como a gente costuma dizer. Ou ela está no cotidiano, ou ela não faz sentido. Outro exemplo bem simples. Eu entro no box para tomar banho, abro o chuveiro, vou pegar o sabonete. Cadê sabonete? A pessoa que usou o sabonete, o último pedacinho, não me levou em consideração, não é? São pequenos gestos que constituem esse conteúdo da ética. O outro nome do bem comum é felicidade. E quem disse isso não foi nenhum filósofo, foi Antônio Carlos Jobim, quando disse que é impossível ser feliz sozinho. É impossível ser feliz sozinho. O bem comum é algo que tem que ser partilhado por todos. E não estou falando de felicidade como dos filmes de Hollywood ou dos livros, dos contos de fada. Felicidade como possibilidade de participar da sociedade, como possibilidade de ser ouvido, dizer minha palavra, trazer o meu trabalho, fazer um exercício da minha criatividade. Só assim a gente pode dizer que está numa sociedade ética, digamos. É importante fazer essa distinção. Para jovens, é importante a gente pensar numa coisa. Certa vez, numa palestra para pais, era sobre ética e adolescência. E eu disse a eles que parecia algo, me lembrava algo que dizia meu filho quando jovem, saindo para a balada. Eu dizia a ele, Felipe, divirta-se e juízo. E ele dizia, mãe, ou uma coisa ou outra. Quando se fala em ética e juventude, será que é isso mesmo, uma coisa ou outra? Impossível. A juventude terá seu vigor, terá efetivamente a possibilidade de fazer parte dessa sociedade se ela levar em conta esses princípios. Se ela for também construtora de novas regras, de novas formas de relacionamento e de trabalho. Assim a gente pode ter a sociedade que a gente tem necessidade e que a gente merece. O que você achou do vídeo? Espero que esse vídeo tenha causado o impacto que causou, porque ele foi o primeiro valor que eu adotei para levar para a minha matriz de valor e a matriz de valor dos meus filhos. É uma aula de ética incrível, né?